Bom, e aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estou aqui com Marcelo Rodrigues, um dos grandes nomes da RPG nacional, né? Um dos primeiros nomes, digamos assim, e um dos autores do Tagmar. E queria, então, antes de mais nada, Marcelo, obrigado por aceitar conversar comigo, né? Para contar um pouco dessa história inaugural, né? Tão importante assim. Legal. E, bom, a gente vai falar bastante de Tagmar. E eu queria que você comentasse um pouquinho como que você começou a jogar RPG, né? Como foi seu processo? Você nasceu no Rio de Janeiro, você sempre morou no Rio, é isso? Não, a minha história é mais longa. Eu sou de Belém, tá? A família é do Rio Grande do Sul. Meu pai era geólogo, Petrobras, então ele estava lá na Amazônia nos anos 60. Tá? E é por lá que eu nasci em Belém. E em 72 eu chego no Rio de Janeiro, aí com 7 anos de idade. Então eu estou aqui no Rio desde 72. Tá? Hum. E você conhece o RPG quando, assim? Como que foi o contexto? Vamos lá. Pelos padrões de hoje, eu comecei a conhecer o RPG tarde, entendeu? Ou seja, eu comecei, já tinha quase 20 anos. Foi em 85, tá? Então, eu tinha acabado de entrar para a faculdade, aí eu tinha um grande amigo, e ele, cara, olha só que livro maneiro aqui, que isso é um jogo, que não sei o quê. Aí era um livro todo em inglês, né? Eu sempre tive dificuldade para línguas, então, inclusive foi um dos motivos que eu comecei a ler bem em inglês, foi exatamente por causa do RPG. Ele chegou com uma Xerox do D&D, tá? Para ser exata, do Advanced Dungeons and Dragons, tá? Ou seja, eu sou autêntico geração Xerox, tá? Tanto que o meu primeiro D&D é a Xerox da Xerox, tá? Então, foi ali que eu conheci. Ele me apresentou algumas pessoas, a gente foi na casa lá jogar, era a casa do Igor, tá? O Igor é um dos autores também do Tagman, tá? E ele era mestre, tá? Era o mestre, então a gente começou a jogar, a gente jogava D&D lá, e a gente jogou por bastante tempo o D&D, entendeu? E como é que era lá no Rio, assim? Eu sei que já tinha algumas livrarias que traziam alguns livros, né? Ou É, tinha alguns grupos que começavam a se organizar ou não? exatamente. Em 85 não tinha nenhuma livraria trazendo nenhum material, tá? Em 85 praticamente não existia nada, tá? Eu acredito que o grupo do Igor, tá, que tinha um outro grupo, tinha um outro mestre, que eles começaram jogando o Basic da caixa vermelha. Tá? Isso eu acho que em 83, mais ou menos. Eu acredito que eles tenham sido um dos primeiros grupos do Brasil a jogar RPG. Porque um desses amigos, o pai viajava muito para o exterior, ele viajava e trouxe de lá para cá, tanto que tem até uma história que eles não tinham os dados do D&D, né? Então, para resolver o problema, eles usavam ficha de bingo, botavam as fichinhas de bingo numerada de 1 a 20 dentro de um saquinho e sorteava para ver qual era o número que tinha saído, né? Então, isso é bem antes de começar a ter qualquer livro. Aí depois começou alguns lugares começaram a importar, tinha a Banca dos Ni, tá? Depois a Gibiteria, aí tinha também uma livraria que acho que ainda existe até hoje, a Malas Artes, na Gávea, no Rio de Janeiro. São algumas livrarias de conceituadas, tinham alguma coisa de material importado, mas era muito raro, entendeu? Era mais comum as pessoas, alguém trazia lá de fora, tá? Era época de reserva de mercado, você quase não conseguia trazer nada de fora. É época complicada, entendeu? Por isso que essa alcunha de geração Xerox não foi à toa, é porque as pessoas não tinham acesso. Então, quem tinha o acesso tirava Xerox, aí o outro tirava Xerox da Xerox, e assim ia embora, entendeu? E o.
E quando foi essa ideia assim de vocês criarem um jogo próprio assim? Vocês já estavam jogando a D&D já há bastante tempo? Isso, a gente já jogava D&D, aí nesse tempo a gente conheceu outros RPGs. A gente gostava mesmo do AD&D, tá? Primeira edição, né? Mas tinha outros jogos que a gente conheceu. Eu conheci Star Frontiers, que era um jogo de ficção. Joguei uma vez Paranoia nesse período. Tá? Depois, uma sessão de Rolemaster para nunca mais jogar. Tá? Graças a Deus. Era insuportável aquele jogo. Você tinha sessões, um combate em 5 sessões, aí dava. Era uma mecânica muito exagerada. Então foi o ápice do vou exagerar, vou complicar, foi o Rolemaster. Tá? E aí a gente foi jogando, e quando chega em 88, tá, foi bem interessante, porque eu virei pro Igor e falei, cara, por que a gente não faz um RPG nosso, cara? Aí eu falei assim, cara, não tem ninguém no Brasil, e eu sou engenheiro, tá? E olhando a mecânica de jogo do AD&D, eu disse, cara, isso é muito simples. É uma matemática de soma e subtrai. Tá? No máximo multiplica ali. Tá? Então era uma coisa muito... Em termos de regra, não tem nada de especial. O RPG é só um conceito diferente, entendeu? Muito diferente, na verdade. Tá? Então ele cria-se um novo paradigma de jogo, de uma forma totalmente de se jogar que não existia antes. Tá? Mas em termos de mecânica de jogo era simples. Então, aí o Igor, eu já tenho umas coisas aqui. Aí sacou um livrinho, um caderninho lá, umas coisas que eu tinha anotado, e a gente foi juntando ideias. E uma coisa é a seguinte, a gente gostava de AD&D, mas a gente sabia que tinha cheio de probleminhas aqui e ali, entendeu? Vamos fazer uma coisa que não tem esses problemas, entendeu? Eu sempre falo, eu dou aquele exemplo do clássico, o Conan está num precipício. Aí o jogador pergunta, mestre, quanto eu tomo de dano se eu cair lá embaixo? Aí o mestre, 100 de dano. Ok, eu tenho 101, eu pulo. Entendeu? Então, eram problemas da época, entendeu? Tem um outro também, outras coisas que tinha no jogo que a gente também não gostava. Outra era, o Conan está dormindo. Chega o Ladino com um short sword, que é uma espada desse tamanho, cara. Tem 50 centímetros de comprimento. Tá? Aí ele começa a esfaquear o Conan. Caiu? Deu uma travadinha, mas... Aí começou a esfaquear. Então, o Ladino chega e começa a esfaquear o Conan com um short sword. Aí, mais 5 rodadas depois, o Conan levanta, joga uma água na cara e mata o Ladino. Então, são coisas que... Ou seja, você pode ficar parado recebendo dano ad eterno, que não faz diferença nenhuma. Eu tenho 150 de hit points, você pode... acerta aqui que não tem problema. Entendeu? Então, são coisas assim que na época, depois, isso aí é muita forçação, não dá. Entendeu? Então, se você não está se defendendo, tá? Não tem como você não levar um dano crítico ou não morrer. Entendeu? Então, são coisas... Esses são um dos exemplos para mostrar que coisas que a gente não gostava. A gente não gostava daquele sistema de magia, né, que achava muito complicado. A gente já tinha visto outros sistemas que é por gastar ponto, né? Você tem X pontos, as magias nível 1 gasta 1, nível 5 gasta 5. Um sistema mais fácil de usar, que a gente chama de spell point, né? Ponto de uso. Tá? Então você tem lá um pool de quantidade X de pontos para usar e vai usando. Tá? Então, ou seja, a ideia, a gente começou a juntar ideias. O sistema de resolução de habilidades também. Então a gente foi bolando coisas. Tá? A ideia para resolver esse problema do Conan,
Tá? A gente, na época, bolou separar a energia física da energia heróica. Tá? E com isso, de repente, o sistema ficou assim, de um jeito que era totalmente diferente de AD&D. Entendeu? Então, o sistema de combate é absolutamente diferente. Aquela tabela colorida, sempre falo, ela lembrava muito a tabela do RPG do Marvel. Por muito tempo as pessoas falam, igualzinho a tabela do Marvel, só que não tem nada a ver com o jogo do Marvel. Tá? A mecânica de uso da tabela do Marvel é muito diferente. A nossa tabela é parecida com a tabela do Star Frontiers. Só que a tabela do Star Frontiers é uma tabela monocor, que ela era um tom de azul. Tá? E era centesimal, ela era uma de 1 a 100. Tá? E aí era multiplicadores. E a gente gostou dessa ideia, tá? E aí então a gente usou a nossa tabela colorida, tem uma inspiração nessa tabela do Star Frontiers, só que o nosso é percentual, é um D20, não é D100, entendeu? E a gente usou ela para outras coisas, tá? Para outras, tanto que a gente chama tabela de resolução de ações, que é essa tabela colorida do Tagma. Então a gente foi criando. Sim, diga. Não, foi legal. A gente basicamente levou 2 anos para ter tudo pronto. Com exceção de uma coisa: o livro escrito. E não tinha Word, né? Tinha, WordStar. O WordStar é um editor para DOS, cara. O primeiro Tagma foi editado. Mas é para DOS, né? Para DOS, ele foi editado em DOS, cara. Então, essa é uma segunda, é a saga de fazer o livro. Tá? Essa é primeiro teve a saga de escrever o livro. Tá? Então, a gente terminou o sistema, ele já estava pronto, a gente já funcionava. Mas era tudo assim, bola de fogo. Faz 12, 20, 24, 28, 32 de dano. Ponto. Mas não tinha explicação sobre você lança uma bola de fogo que atinge uma área, só um texto. Tinha só o que eram as coisas, entendeu? Tinha uma lista de magias que a gente sabia o que fazia de cabeça, mas não estavam escritas. E aí começa a saga de escrever o livro, entendeu? Aí a gente começou a escrever ele num editor de texto para DOS, e é muito difícil escrever, né? Ou seja, eu era engenheiro. O Igor engenheiro não, é estudante de engenharia, entendeu? O Igor era estudante publicitário, de comunicação, tá? E aí a gente viu que precisava de mais gente, tá? Aí entra mais 2 pessoas nessa história, porque a gente levou 2 anos para criar e 1 ano para escrever o livro. É 1 ano desde que a gente começou a escrever até ficar pronto, levou mais 1 ano. Tá? Aí entra nisso o Júlio, que era ele que praticamente escreveu todas as magias e criaturas, ele escrevia que nem um louco. Tá? A gente ficava mais concentrado em fazer as regras, né? Escrever regra é complicado porque você escreve uma regra, passa para uma pessoa, entendeu? Não. Aí você tem que escrever. Ou seja, você tem que escrever uma regra para alguém que vai ler, entendeu? Não para você. Tá? E principalmente para alguém que nunca viu nada disso. Tá? Então, a gente foi escrevendo as regras, o Júlio começou a escrever os textos de criaturas e de magia, e, por último, entrou no grupo o Leonardo, que era o único que sabia escrever de verdade. Tá? Ele era o jornalista, ele fazia jornalismo. Tá? Então, ele sabia escrever mesmo. Então, ele é um dos autores da parte que tem de ambientação. Ele é um que escreveu. Dentro do livro tinha um conto. Tá? Dentro do livro era um livro completo. Era uma das diferenciais também que a gente bolou. Vamos fazer um livro com tudo. Tá? Que vai ser o nosso diferencial. Em vez de ter que ficar comprando vários livros, vamos fazer um livro que contenha tudo. Depois a gente faz complementos para isso. Tá? Então, tinha as regras, tinha as magias, tinha as criaturas, ou seja, 3 livros em 1. Tá? Então, Mas vocês
organizar um grupo de playtest, assim, de testando regra? Cara, os amigos mesmo. É amigo mesmo. Amigo. Senta e joga. Senta e joga e vê se funciona, entendeu? Aí você vê essa bola, essa bola de fogo tá muito fraquinho. Vamos aumentar esse troço aqui que não tá matando ninguém. Entendeu? Então, é playtest mesmo. Tá? A mecânica ela se mostrou funcional. Logo no primeiro ano ela já era funcional, entendeu? Aí, só que foi um projeto lento, a gente se encontrava nos finais de semana, às vezes passavam quase um mês sem tocar no projeto, e volta, porque os dois estavam fazendo faculdade, entendeu? Né? Então, no início eram só um bando de tabelas impressas que a gente usava, tá? Na época era impressora matricial, não tinha nem jato de tinta, tá? Então, e vamos tocando, entendeu? Então, a saga de fazer o livro é uma das sagas fantásticas. Isso me dá boas recordações. Para ter uma ideia, eu tenho certeza que o Tagma, a gente fez... que a gente tinha uma ideia muito simples. A gente só tinha a ambição de ser a TSR aqui no Brasil. Tá? Pequeno. Tá? Então, a gente queria fazer aquilo que o Gary Geeks fez, né? Ou seja, ele criou o RPG e criou a editora dele. Né? Então, a gente queria fazer a mesma coisa, a gente queria criar a nossa editora aqui. Então, a editoração toda do livro foi feita para a gente. Tá? E, na época, a forma que se fazia livros era uma coisa muito tosca. Mas era o que tinha na época. Como é que você fazia? Você pegava o seu texto, entregava por uma empresa que digitava aquilo numa máquina e gerava tipo um rolo de papel higiênico com todo o texto. Só com as quebras de parágrafo, já tinha, né? Aí o que você faz? Simples. Aqui termina duas colunas, então termina, você pega, estica, corta, cola num papel, aí faz a outra coluna, estica, cola. Aí se tem uma figura, corta aqui, encaixa, cola uma ilustração, tá? Aí você corta o texto embaixo e vai diagramando assim, entendeu? Então, esse era como se fazia nos anos 80 ainda os livros. Os livros eram feitos assim. Aí você pega cada um desses papéis que são bonecas, que a gente chama de bonecas, e faz o fotolito, que é uma fotografia. Tu pega o fotolito e aí tu leva na gráfica, e a gráfica utiliza faz o filme, na gráfica eles com o fotolito eles gravam na chapa e aí roda na impressora de offset. Tá? Só que a gente não fez assim. Tá? Esse aqui é o desafio, a gente fez tudo no computador. Ou seja, eu consegui um editor, na época era um editor gráfico para 2, olha só que maneiro. Não é o Windows ainda, mas era um editor gráfico da Xerox que você conseguia diagramar usando o mouse e tudo mais. Olha só. Então ele foi todo diagramado e tinha um serviço, uma coisa novidade na época, que era impressão a laser. Sabe que hoje que você leva numa gráfica para imprimir banner? Tá? Então, naquela época, você fazia isso para imprimir uma página laser, numa impressora laser. Então, você fechava num arquivo, num formato que não é o PDF, o PDF vai surgir depois, num formato chamado PostScript, que é o precursor do PDF. Tá? Esse formato você botava num disquete, levava lá no carinha que tinha uma impressora laser, e ele imprimia para você, cobrava pela impressão laser. Então, o livro foi todo feito já no formato digital. O Tagma já nasce numa tecnologia que seria a tecnologia que seria da década seguinte, que é da década de 90. Aí todo mundo descobre que fazer livro usando o editor eletrônico é o grande tchan. Aí que surge aqueles grandes... Surge o CorelDRAW, surge o PageMaker, que surge uma série de softwares feitos para fazer esse tipo de coisa. Tá? Então, aí com as impressões a laser, aí segue o processo tradicional. Faz o fotolito, que é a fotografia da página, e isso leva na gráfica e a gráfica imprime. E para ter uma ideia, como a gente queria fazer impressão digital, a gente também acessou um equipamento que era no trabalho
do pai do Júlio, eles tinham um scanner de mesa. Aquilo ali custava, sei lá, hoje, tipo, 50 mil reais. Uhum. Aí ele deixou a gente chegava lá 8 da noite, depois do expediente lá, e ficava a noite inteira escaneando as ilustrações, entendeu? Para poder botar dentro, para fazer editoração eletrônica já com a imagem já escaneada. É uma coisa de maluco. Para os anos final, isso foi 1990, né, que a gente fez isso. O livro, perdão, 91. O livro ele começa a ser escrito no final dos anos 90 e vai terminar quase em dezembro de 91, entendeu? Então são coisas doidas da época, entendeu? E me fala uma coisa, de onde veio o nome Tagmar? Essa história é bem bacana. Exato. Inclusive, até hoje muita gente chama de Tagmar. Porque eu queria botar o acento, que o nome certo é Tagmar. Tá? Só que, não, vai ficar complicado, não sei o quê, eu acho que as pessoas não vão entender que isso é um acento, aí ficou sem um acento. Tá? Mas o Tagmar era um mundo fictício que o Igor tinha criado. A gente fez um brainstorm para tentar arranjar um nome. Tá? Mas todos os nomes que a gente pensava ficavam tipo meio piegas, meio brega, né? Então a gente não conseguiu arranjar um nome que fosse. Aí no meio desse, como é brainstorm, vai eliminando os nomes e acabou ficando. Vamos botar o nome do mundo. Entendeu? É um nome forte, tem um nome que ninguém conhece, entendeu? Tá? E aí foi assim que ficou o nome Tagmar mesmo. E aí vocês fundaram também a GSA, né? Isso, exatamente. Com aquela pequena pretensão de ser a TSR no Brasil. E o que significa GSA? Cara, primeiro a gente fez que nem a TSR. Primeiro a gente inventa a sigla, depois a gente inventa um significado para a sigla. Então a sigla foi inventada primeiro, tá? Aí depois, mas vamos perguntar para a gente o que quer dizer GSA. Aí o Igor pensou, falou, já sei. Grupo de Simulação Avançada. É isso que queria dizer. Mas a gente só usava GSA mesmo. Tá. Então a sigla veio antes. A sigla veio antes do significado mesmo. Tá? E era... Não, pode falar. Não, era GSA Entretenimento Editorial, o nome da empresa. Tá. E esse processo, então, de vocês pegarem a anotação do Igor e ir expandindo, assim, qual a referência? Porque pensar no literatura de fantasia no Brasil, filmes, era muito diferente de hoje, né? Hoje você tem acesso a... até livros importados, era difícil ter acesso, assim, né? Vamos lá. Essa aqui não é muito difícil, não. É uma mistureba. Tá? Primeiro é o seguinte, tem uma expressão, se alguém quiser, que a gente usou exatamente a ambientação do Tolkien, ponto. Então, a ambientação do Tagmar tem como base tolkieniana, ou seja, elfos, hobbits, anões, tá? Então, existe uma inspiração direta nas histórias do Tolkien, tá? Que, na verdade, também é uma inspiração de contos medievais, de contos célticos, né? Então, muita gente não sabe mais elfo, gnomo, troll, tudo a mesma coisa, tá? É tudo ser da floresta, entendeu? Só que em cada povo chamava o ser místico da floresta com um nome diferente, tá? Então, essa é a primeira inspiração, tá? Aí tinha que ter uma história do mundo do que tinha sido, o para trás, tá? Que nem na Terra-média tem história lá do Sauron, lá tem toda aquela mitologia, a gente resolveu. E aí daí que surge a ideia de vamos fazer uma coisa bem... A gente olhou para a mitologia grega e disse, não, isso aqui é perfeito, entendeu? Então tem um quê de mitologia grega,
tá? Porque tem a história dos titãs, entendeu? Uhum. Da guerra dos deuses contra os titãs, é igualzinho um pouco. Só que aí entra no meio da história os demônios, entendeu? Então os demônios não tem na mitologia grega, entendeu? Então são ideias que foram surgindo de ter qual é a concepção do mundo, como é que aconteceu, aí tanto que o livro original já sai com essa história escrita, Tá. Entendeu? Tanto que, como eu te disse, dentro do livro original tinha um conto que seria para as pessoas entrar na ambientação. Tá? E nesse conto, conta essa história. Entendeu? Conta essas histórias da criação do mundo de Tagma. Tá? Então, esse aí é um dos grandes papéis aí do Léo, junto com o Igor, que bolaram. Né? Eu fiquei no finalzinho, tá, do coisa, eu tive de me afastar por questões pessoais por uns 3 meses, quase. Nesses 3 meses, eles escreveram toda a parte de ambientação. Então, eu não participei da parte da ambientação, entendeu? Tá? Porque eu tive de me afastar. E aí vocês, conseguem, né? No final de 91, né? Foi... Isso, 21 de dezembro. 21, a gente se atrasou, tá? Por causa desse meu problema pessoal, eu acabei o projeto atrasou, tá? Uhum. E a gente perdeu o Natal. Era para ter lançado, na verdade, em novembro, para disponibilizar para as livrarias poder vender em dezembro, entendeu? Tá? Então, aí, a gente deixou de ser o primeiro do Brasil. Sim. Tá? A gente é o primeiro brasileiro, porque a Devir lança o GURPS em início de dezembro, 10 de dezembro, coisa assim mais ou menos. Quando lança... A Marquês Saraiva também lança aquele Aventuras Fantásticas, né? Aquele pequenininho. Isso foi antes, tudo... isso já foi antes. Isso foi antes. Isso, então. Alguns anos antes já. Tá? Aí fez muito. Esse livro abriu as nossas portas para a gente ir em muita livraria. Porque esses livros vendiam bem, as pessoas compravam o livro. Então a gente diz, olha, é que nem esse aqui, só que é muito melhor. Entendeu? Então. Tá? Vocês chegaram a jogar assim para ver o livro-jogo? Eu joguei alguns livros, era interessante, mas eu achava. Depois que você joga RPG, aquilo fica meio bobo, entendeu? Você fica mais curioso para. Eu nem mais. Boa parte dessas vezes eu nem usava aquela sisteminha de regras, eu mais por. Você decide, né? Deixa eu ver o que vai acontecer se eu for por aqui. Aí morri. Volta lá, agora deixa eu ver que você foi por outro caminho, o que acontece. Né? Porque jogar mesmo, como jogo que o pessoal usa, aquilo, né? Aquilo eu nunca gostei mesmo. Tanto que no final da época da GSA, a gente tem um livro-jogo. Na verdade, a gente lançou 2 livros-jogos. Um passado em Tagma, tá? Que é o Estandarte Sangrento, e de um livro, de um filme de fantasia brasileiro, tá? Que é o Era Uma Vez. Eu tenho esse também. Esse aí é um livro-jogo lançado pela GSA, mas que não tinha nada a ver com Tagma. Tá? É baseado no filme, né? Baseado no filme. Né? Eu procurei tanto esse filme, eu nunca consegui assistir. Né? Começo dos anos 90, né? Aí nessa... Fala. Do lançamento, assim, vocês correram. A Eliane comentou, né, que a capa eram os personagens de vocês, né, da campanha. Que ela falou que a personagem ali na capa, Natasha, personagem... Essa aí já é a capa da terceira edição. Ah, tá. A capa da primeira edição é uma caixa azul. Porque era caixa, né? Era estilo TSR mesmo. E tinha uma guerreira, que é a personagem dela, porque, assim, você tem que entender o seguinte, todas as ilustrações que tem dentro do primeiro Tagma, e tinha muita... E aí poucas coisas que eu posso dizer que realmente era ruinzinho, eram as ilustrações do primeiro Tagma. Tá? As ilustrações internas. Tá? E tinha algumas muito boas, algumas razoáveis e várias muito ruinzinhas. Tá? As melhores ilustrações eram as da Eliane e as da Thaís.
tá? Que ambas viraram ilustradoras profissionais, né? E o que foi? A Eliane e esse pessoal todo, o Igor conhecia, por causa da faculdade dele, conhecia esse pessoal que desenhava, que não sei o quê, entendeu? E ele conseguiu com os amigos, não sei o quê, e o pessoal doou. Todas as ilustrações internas, a gente não pagou um tostão. O que a gente fez é que, quando o livro saiu, a gente deu um exemplar para cada um deles. Tá? O que foi que a gente conseguiu fazer na época? Foram todos gentilmente cedidas. Tá? E na capa interna, tá? Tinha caixa, dentro tinha um livro com a capa branca, e tem lá a personagem, que é a Natasha, a personagem da Eliane. Tá? Aí a gente faz uma segunda capa, tá? Sendo que a primeira edição foi dividida em duas tiragens. Tá? Foi 1.500 exemplares mais 500 exemplares, sendo que os primeiros 500 exemplares era a edição autodestrutiva. Tá? Porque ela se desmanchava, porque ela não tinha sido costurada, só tinha sido colado na lombada. Tá? Então o livro se desfacelava, parece eletrônico moderno, que logo que começa a usar, estraga. Tá? Aí a gente, na segunda parte da tiragem, tá? A gente grampeia, pelo menos ele via grampeado, aí não soltava mais, tinha um grampo que atravessava de um lado ao outro e não tinha mais problema. A segunda tiragem, aí já vai para 3.000. A segunda edição já vai para 3.000, ainda é a caixa colorida, a caixa azul, mas com uma ilustração que é um dragão, não sei o quê, essa feita pela Thaís. Né? Entendi. E aí, quando termina, cara, vendeu muito. Tá? A gente cada edição. Não era normal na época você vender 3.000 exemplares de livro, entendeu? Tá? Livros demoravam para vender, etc. Então, vendeu rápido. Tá? Aí a gente faz a terceira edição. Tá? A terceira edição, sim, é aquela capa colorida que todo mundo jogou, porque a gente fez a terceira edição e a quarta, é só uma... essas edições têm algumas coisinhas, alguns acertos internos, mas da terceira para a quarta foi só praticamente uma tiragem mesmo. Tá? A gente vendeu todo uns 10.000 exemplares na época, entendeu? Isso é muito para a época, entendeu? Até hoje, para alguém que vende 10.000 livros, é muito, entendeu? Sim, é. E como é que foi assim? Vocês começam a ver sair, vocês vão pensando em outros livros? Como vocês foram planejando assim? Vamos lá, é aí que entra o problema, tá? A gente é muito bom em fazer RPG, mas não fazia a mínima noção de como se vende RPG. Então, na verdade, a gente não tinha experiência nenhuma em vender. Entendeu? Então, por exemplo, a gente demorou para procurar uma distribuidora de nível nacional, entendeu? Tá? Então, aí a gente aproveitou, conheceu o pessoal dos Desafios Bandeirantes, que disse, eu quero fazer um livro assim, com isso. Poxa, maneiro, isso aí. De novo, a gente pensou, vamos fazer uma coisa diferente, não vou fazer coisa que já existe, né? Daí a gente topou e fez e lançou o Desafio dos Bandeirantes, tá? No ano seguinte, em início de 93 quase, tá? A gente lança. Aí já está muito... Aí as coisas fluem mais fáceis, porque a gente já dominava a técnica de editoração. Tinha um local, a gente já tinha até um escritóriozinho no centro da cidade do Rio de Janeiro, entendeu? Então, no início a gente não tinha lugar físico. Né? Então, vai indo, aí a gente... Só qual é o problema? O problema é que tem uma série de eventos a partir de 94 para 95 que derrubam um RPG. Né? Aí, primeiro, começa a entrar uma série de players no mercado. Mais gente entrando. Tá? Segundo, tem uma entrada desastrosa do AD&D 2 pela Abril. Tá? Aquilo foi um desastre. Tá? A Abril olha para o mercado e diz, vou me dar bem nisso aqui. Consegue os direitos do AD&D, segunda edição.
né? E lança aqui no Brasil. Então, para ter uma ideia, pode ser o seguinte: digamos que nossos livros eram 50, o nosso livro era R$50. Os deles eram 150 cada. Entendeu? Então, é só você pensar. Só que a gente está falando R$150 em 95. Entendeu? Hoje é como se fosse R$500. Entendeu? Nosso livro fosse alguma coisa em torno de 100, R$150, e o deles fosse 500 cada. Então, o que aconteceu é o seguinte: a Abril prometeu que ia vender aquilo, que aquilo ia ser um sucesso, lançou na Bienal, fez um stand, trouxe as coisas da TSR, trouxe um stand, botou, sabe, aquelas coisas todas, fez um castelo, fez um negócio assim, né? Lançou na Bienal e tudo que ele veio comprou. O que aconteceu é que encalhou. Por quê? Porque era muito, estava totalmente fora da realidade. Sabe o PlayStation, foi o 3 que custava quase R$5.000? É isso. Há pouco tempo atrás que teve, quando saiu então que as pessoas começaram a brincar, é mais barato ir nos Estados Unidos buscar o PlayStation do que comprar ele. Aqui no Brasil, né? Ainda sobrava dinheiro. Se você fosse para Miami, comprasse e voltava, sai mais barato que comprar aqui no Brasil. Então foi nesse nível, entendeu? Ficou incomprável. Tá? Então, o que aconteceu é que as lojas ficaram com encalhe e aí disseram, não quero mais saber de RPG. Isso só dá prejuízo. Então, a gente teve uma queda muito grande de venda. Tá? E para piorar a situação, entra um outro player no mercado, que é o Magic, que vai roubar o público. Ou seja, o pessoal, isso aqui, descobre que, em vez de ter que compra todos aqueles livros, lê tudo aquilo, pega aquele livrinho de regra do Magic pequenininho, aprende a jogar aquilo, às vezes nem precisa ler aquilo, e já sai jogando, e você pode jogar na hora do intervalo da escola, você pode jogar só por 1 hora com os amigos, você vai numa livraria qualquer, tem um pessoal jogando, você vai, quer jogar? Vamos jogar, e joga na hora com um desconhecido. Isso faz com que tenha febre, da metade de 95 em diante, tem a febre, tá, dos card games. Isso, junto com a história da Abril, vai derrubando o mercado vai encolhendo. Tanto que você tem uma série de RPGs que surgiram e que vão sumindo no final dos anos 90, entendeu? A própria Ediouro também, né? Ediouro entra, aparece e sai assim. Ediouro é o MERP, né? É o MERP e o Shadowrun que eles trouxeram. Isso, também não deu certo, não deu certo. Tanto que a Abril desiste, né? Ela fecha, aquilo só deu prejuízo, tomaram um prejuízo do caramba com aquilo. Tá? E desiste, sai do mercado, então essas outras também entram, sai do mercado, e aí o que aconteceu é o seguinte, é que a gente era muito lento, entendeu? É difícil escrever. Entendeu? Não é fácil, uma coisa, como diz, criar é fácil, agora escrever mesmo, fazer um manual, é difícil, entendeu? Então a gente não tinha volume. Tá? Então, com isso, quando chega no final dos anos 90, aí todo mundo já está formado. Tá? Então a gente chega, não dá para viver disso, né? Isso aqui dá para pagar um sanduíche, entendeu? Então as vendas eram baixas, não compensava, você não podia se sustentar daquilo, entendeu? Então cada um foi tomando um caminho. Tá? Em 97 eu saio, eu acho que menos de um ano depois a editora, eles encerram, entendeu? Não é que não é faliu, só simplesmente fechou. Não tinha dívida nenhuma, não devia nada. Naquela época você não pegar empréstimo nem pensar, entendeu? Tanto que você pagava a gráfica praticamente à vista, entendeu? Quando você ia pegar, você pagava a gráfica. Então, para fazer uma impressão, você já tinha que ter o dinheiro guardado, tá? Para poder fazer a impressão, porque não tinha condição com juros estratosféricos da época, inflação, não tinha nem como. Tá? Vocês pegaram ainda a época pré-Plano Real, né? Isso, a gente. Quem não viveu isso não sabe o que foi, né? Aí depois, quando entrou no Real, as coisas ficaram um pouco mais previsíveis, entendeu? Já. Tá? Lembrar que foi bastante estável
né? Então foi interessante, foi uma época legal, mas não foi o que a gente pensou que ia ser, entendeu? Tá. E deixa eu te perguntar, como é que foi ver o livro pronto? Assim, depois desses anos, você pega ali e fala assim, cara, publicou, tu fica olhando. Cara, é que nem quando eu vi eu fiquei olhando, acho que admirando por semanas, foi a capa colorida do Tagno, quando saiu. Primeiro, assim, isso aqui tá bonito. Não, isso aqui ficou bacana, era aquela capa da Eliane. Tá? Então, ali a gente... isso eu gostei. Tanto que os livros, o Ará de Ouro, esse que você mostrou, se não me engano, já é a segunda edição. Tá? Esse tem uma capa bonita. Tá? E o primeiro é uma capa azul horrorosa. A primeira edição quase ninguém tem, tá? Era horrorosa, cara. Então, as primeiras edições, as capas eram muito feias. Aí depois a gente foi aprendendo a fazer capas bonitas, etc, etc. Tanto que os últimos livros... Tá bem bonita. Tanto que os últimos livros, por exemplo, esse livro... aí a gente já começa a pagar as pessoas, entendeu? As ilustrações internas é da Thaís, tá? E tanto essa capa, essa é que o Igor ele aproveitava. Eu acho que essa é do Igor, tá? Tá escrito, vê se não tá escrito, é do Igor, né? Ou não, é da Thaís? Eu não achei nome aqui no. Tem uma assinatura pequenininha. Talvez aqui no cantinho. Deixa eu ver. Tem que ver ó, tem alguma. Mas eu não consegui identificar. Eu acho que é do Igor. Tá? É porque o Igor também ele dava uma de ilustrador para fazer desenho, mas a maioria das ilustrações aí são. Essa aí essa aí é a Thaís, tá vendo a assinatura dela no cantinho. Tá? Aí a gente começou a pagar, tanto essa capa colorida, a gente já começa a pagar as pessoas, né? Foi só o primeiro livro que a gente teve uma ajudinha por parte dos ilustradores. Tá? E os eventos? Vocês iam, levavam, participavam? Olha, de novo, eu vou dizer, se eu tivesse a experiência que eu tivesse hoje, naquela época, tinha sido totalmente diferente. Entendeu? Então, na verdade, não ter feito evento, não ter criado evento, não ter levado mais a fundo a questão de eventos, entendeu? Pesou bastante. Então, a gente participou de vários RPG Rio, a gente participou de encontro internacional de RPG, a gente teve stands, a gente teve a gente tinha uma dupla de atores, né? Um fantasiado ele fantasiado de Bandeirantes e ela fantasiada de guerreira medieval. Tá? Então era muito legal. Eles eram. A gente alugava fantasia mesmo num desses lugares que tem fantasia mesmo para. O pessoal que faz festa fantasia, tem aquelas fantasias razoáveis, né? Aquelas coisas como é que, aqui no Rio de Janeiro tem um lugar que é Saara, né? Que é um lugar que nem em São Paulo também tem um grande centro cheio de lojinha uma atrás da outra. Lá você tem essas fantasias, só que fantasias ruins, né? Ladeira então, Porto Geral aqui em São Paulo. Aí não é 23 de maio, ali perto do centro. Qual é aquela grande que tem no centro? Então aí não, esse era fantasia mesmo para pessoal de teatro que pegava essas fantasias. Tá. Então o pessoal ficava passeando pela feira, distribuindo folheto. Então era tem uma época bem organizada que a gente chegou a participar de vários eventos. Tá? Mas se a gente tivesse, talvez, participado mais a fundo mesmo, ou tivesse entrado pesado nesses eventos, teria sido mais interessante. Tá? E você comentou, vocês começaram a lançar aventura, livro de criaturas, né? E teve também um terceiro RPG lá, né? Na GSA. Tem, é o Millennia. Como é que foi a história do Millennia?
O Milênio é o seguinte, pô, legal, já temos um de medieval, já temos um de fantasia folclore brasileiro. O que é que falta? Ah, ficção. Tá faltando ficção científica aqui, tá? Então aí a gente resolve lançar o Milênio. Tá? O Milênio é produto de duas pessoas, do Paulo Vicente e do Igor. Então, eles bolam lá, eu só participei como editor do livro. Tá? Aí, com um grupo de teste, essas coisas assim, né? Mas foi legal. Só não deu, sei lá, não caiu muito, não vendeu muito. De novo, tinha uma coisa inédita. A capa dele é toda feita em computação gráfica. Que para 95 era assim um negócio de maluco. Para ter uma ideia, para a gente imprimir a capa, o cara jurou, a gente teve eram 20 e tantos disquetes para poder caber dentro para poder levar para a gráfica. Aí o cara fez no 3D Studio na época, tá? Que era um produto derivado do AutoCAD, que fazia exatamente essas modelagens em 3D, fez aquela capa do Millennium, é todo digital. Tá. Aí, então foi bacana, as ilustrações também já tem um visual diferente, tem um visual escuro, assim, a ideia é que ele é um mundo bem cyberpunk, né? Uhum. Tá, mas de novo aí inventa-se também, aí eles bolaram uma ambientação muito maneira lá, não sei o que, etc, que o mundo, que a Terra foi, na verdade a galáxia foi conquistada por uma raça alienígena, e eles fizeram meio que nem os romanos, destruiu toda a cultura. Aí quando as raças conseguem expulsar esses alienígenas, a Terra está arrasada, né? E tem pouquíssimo história foi guardada. E aí a única coisa que eles recuperam é sobre a história romana. Tá? Então a Terra, a cultura, ela é remontada em cima da cultura romana. Tá? Então é bem legal essa parte. Tá? E aí você tá me falando que você, em 97, você dá uma afastada, então, assim, você sai da GSA? Isso, aí logo depois ela fecha. Tá? Essa é a primeira fase do Tagman. Tagmar 1.0, né? Exato, é a fase do Tagman original. Bem, aí... Você parou de jogar? Parei. Não, eu parei, já estava trabalhando, entendeu? Aí não tinha mais tempo para jogar, tá? O grupo se desfez, então cada um foi para o seu canto. Aí, lá já nos anos 2000, 2001, coisa assim, tem um sobrinho meu, tá? Descobre que eu fui você fez o RPG, né? Já em 2000 já tem a D&D, ele jogava 3D&T, tá? Né? Mas ensina para jogar, não sei o que, aí tá, eu joguei algumas vezes com ele, não sei o que, etc. Foi legal, né? Ele e a turma garotada, todos adolescentes, lá, 14, 13 anos, não sei o que, uma coisa assim. Aí passa um tempo, passa mais 1 ou 2 anos, aí daqui a pouco ele em 2004 já. Sabia que um pessoal botou os livros do Tagman na internet? Eu, como? Né? Como assim? Né? Aí eu fui checar, os caras realmente tinham posto, tá? E aí eu disse, não. Aí eu, né, vi quem era o site de hospedagem, descobri quem é que era o responsável e mandei um e-mail lá dizendo, né? Aí eu liguei, eu acho que tinha um telefone, liguei lá. Aí eu descobri que a história toda é a seguinte, era uma garotada, também nova, tá, que tinha posto, naquela época, você sabe aqueles geosites, não sei se você conhece. Eu lembro. Era a época de que todo mundo podia fazer o seu próprio site, né, dentro do geosite. Então eu tinha posto material lá. Algumas coisas só, não tinha posto tudo. Tinha posto, acho que, um Word que é mal escaneado, que era um OCR do livro principal, e tinha um
PDF que era de imagem da Aventura Arara de Ouro. Aí eu falei com os caras lá, olha, cara, tira do site, tira, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar a autorização de todos para você poder recolocar do jeito certo. Tá? E o que aconteceu? Aí eu juntei todo mundo, a gente falou, pô, pessoal, ninguém mais faz nada com isso, que bom liberar, não sei o quê. Não tá. Dinheiro a gente não vai ganhar mais com isso, então deixa o pessoal para ele se divertir, né? E aí a gente concorda em liberar os direitos autorais desde que não fosse para uso comercial. Tá? E quando eu retornei para aquele grupo, tá, para falar, tá, vamos ver os caras, que eu não sei se eu assustei eles, o que aconteceu, né? Acabou, eles não foram para frente, eles não se interessaram mais. Tá? E aí eu falei, sabe uma coisa? Vou colocar, só que eu pensei assim, pô, a gente podia aproveitar, em vez de só colocar material online, isso coisa, fazer fazer uma revisãozinha nesse negócio aqui, né? A gente sabia que tinha uma série de coisas que não estavam legais, né? Um exemplo clássico a ficha era muito baseada em sorteio, que aí a inspiração é as fichas dos anos 80, que eram todos sorteados, tudo. Você sorteava praticamente tudo, né? Então a gente vamos fazer um sistema de pontos, isso é mais moderno, tá? Então, a gente começa e monta na época, em 2004, o quente era fórum, os fóruns. Tá? Então, eu vou no Yahoo Groups, tá? Que você podia montar o seu próprio fórum lá, e monta um negocinho, divulgo em alguns lugarzinhos, acho que já tinha o Orkut, né? Divulgo no Orkut, tinha um grupo no próprio Yahoo Groups, de tag, um grupo, sabe, de fãs, assim, num outro fórum, tinha alguns fóruns de RPG, eu digo, vou fazer aqui vamos fazer uma nova versão do tag, mas gratuito, tá? E disse assim, o projeto vai começar no dia 9, era, sei lá, final do mês 8, eu disse, no dia 9 de setembro, tá? A gente vai começar, acho que era uma segunda-feira, vamos conhecer um final de semana, uma data que eu escolhi por causa que era por causa do dia da semana. Mas aqui você já pode se inscrever, né? Legal, né? No primeiro dia tinha 50 pessoas. Tá? Então, apareceu gente de tudo que era lugar querendo participar. Então a gente começou a fazer discussão. O que está de ruim? Aí começa a fazer discussão, começa a discutir. Aí a gente fez uma lista longa de coisas para mexer, né? Legal. Tá? Desde tem muita tabela, tem que ser por ponto. Essa magia tá ruim, essa tá ruim. A gente também aproveitou para dar uma consertada em magias, não sei o que, etc. Então a gente foi. Quando chega quase um ano depois, já tem quase 300 pessoas no projeto. Então, era uma quantidade absurda de gente. Então, tanto que em um ano a gente consegue refazer lança o Tagmar 2, tá? Já open, tá? E o pessoal gostou, de graça, né, etc. E, pior de tudo, licenciado, não é cópia, entendeu? Ou seja, uma licença aberta, né? Só que quando chega a final de 2000, chega em 2005, e agora o que a gente vai fazer? Vamos continuar, né? Tem tanta coisa. Por exemplo, aí a gente falei assim, a ambientação original do Tagma eram 18 páginas dentro do livro original. Aqui, por exemplo, tinha 2 ou 3 páginas sobre os reinos, e cada reino devia ter um parágrafo ou 2 que descrevia o reino. Aí um cara, eu já escrevi eu peguei aquele texto lá dos reinos e resolvi inventar um bando de coisa. Aí ele aparece com uma dúzia dos reinos, né, meia dúzia dos reinos, já tudo escrito assim. Aí, opa, isso aqui já é a base. Aí a gente resolve escrever
e detalhar cada um dos reinos. Tinha um mapa interno nosso que a gente usava na GCA, que eu recuperei, que a gente tinha desenhado um mapa pequeno, que vinha no livro, e tinha um mapa grande, em papel tamanho A1. Tem 1 metro de altura, que é negócio. Tá? E aí eu cheguei e a gente começou e tinha os nomezinhos de cada cidadezinha, né? Vamos em cada um dos reinos, como já tinha os nomes, né? Agora vamos escrever sobre cada cidade. Então foi e foi expandindo. Então todo o material que a gente tinha do original de ambientação serviu como base. A única regra é a seguinte: olha, não pode criar uma contradição. Então, por exemplo, tinha um reino lá que é o reino dos magos. Então tem que ser o reino dos magos, não pode ser outra coisa. Então, o material a gente foi expandindo desde que ele continuasse compatível com o que era o antigo. Ele fosse só um detalhamento daquilo que tinha sido criado lá atrás. Tá? Então, aí saiu o Livro dos Reinos, que tem 180 páginas. Tá? Então, na verdade, a verdade é, quando você tem muita gente escrevendo, muita gente apoiando, tá? Você consegue produzir muito. Isso eu usei o mesmo esquema de projeto de software livre. O software livre é feito assim, é feito por uma equipe de pessoas. Então, eu montei o projeto em cima de uma estrutura de software livre. Então, tem coordenação, subcoordenação, aí tem um pessoal que executa, tem um pessoal que revisa. Então, você tem equipes e passa a ser estruturado em forma de ter uma lista de tarefas para ser feita, vai fazendo a tarefa, não sei o quê, entendeu? Então, é um projeto estruturado, entendeu? E quem que vai coordenando, assim, nesse sentido? Fez daqui, quando você entrega o texto, como... Aí como é que faz? Eu comecei como coordenador geral, tá? E aí a gente elegia os coordenadores de cada livro. Então, eu tinha um coordenador para o livro de criaturas, um coordenador para o livro o novo livro dos reinos, entendeu? Tá? Então, e esse cara, ele coordenava os trabalhos das pessoas. Então, ele lançava as tarefas e perguntava, quem quer fazer? Aí a pessoa, aí eu faço. Aí a pessoa faz, aí ele conversa, troca ideia, corrige, ajusta o trabalho dele, e a gente lança no fórum e diz, aí, pessoal, opinem aí o que tem que mexer nisso aí. Aí o pessoal vai opinando. E aí você vai conseguindo ter um trabalho melhor, porque está todo mundo tentando encontrar uma coisa em comum, entendeu? Aí no final a gente até faz uma votação para decidir, tá? É mais para chancelar, entendeu? Tá? E vai fazendo assim. Então é um trabalho organizado. Esse é o grande diferencial do projeto Timer, que ele tem organização. Se você não tiver coordenadores do projeto, o projeto não funciona. Senão cada um quer fazer uma coisa diferente. Eu quero fazer isso, quero fazer isso. Aí você, no final, ninguém faz nada. Entendeu? Tanto que o projeto continuou. Entendeu? E está vivo até hoje. Quase. Foi 2004, estamos 18 anos que o projeto existe. Me fala uma coisa, como foi voltar para Tagmar depois desse ato, assim, reencontrar o livro, encontrar o pessoal empolgado para participar, e como foi assim esse... Essa é legal. Quando eu jogava antes, tá? Minha principal coisa era jogador, diversão, tá? Quando eu voltei, tá? Eu volto com a vontade de fazer o jogo, não de jogá-lo tanto. Tanto que eu não jogo tanto, eu gosto eu falo para as pessoas, tem gente que joga futebol como hobby, né? Tem gente que corre, e eu faço RPG, entendeu? Então, passou a ser um hobby, liderar esse projeto, tá? Passou a ser um hobby. Eu trabalho com desenvolvimento de software, tá? Tanto que todo o site do Tagma, tudo que tem lá no site do Tagma, boa parte é minha, entendeu? Tá? Então, é muito legal. Eu gosto disso. Eu gosto de você... De novo, é muito gostoso você ver, você criar uma coisa e ver ela ficar pronta, entendeu? E no projeto também tem romance também, né? Tem
Olha, a verdade é a seguinte. A gente foi, o que está faltando? Não tem um livro sobre objetos mágicos. Vamos fazer um? Vamos. Vamos ter aqui de novo, voltando ao livro da ambientação original, tinha uma página que falava sobre cada deus, onde, de novo, era um parágrafo em média falando sobre cada deus. Vamos fazer um livro que descreva a história desses deuses? Né? Então, a gente foi criando tudo que faltava. Então, aí teve gente... Posso escrever um conto? Eu tenho um conto do Tagma. Aí apareceu um cara com um conto, outro cara com outro conto. Eu, sabe uma coisa? Eu vou fazer uma coletânea de contos. Aí eu lancei um negócio para as pessoas participarem e escrever contos, entendeu? Então a gente tem 2 livros de contos. Aí tem uma parte no sul do mapa, está escrito assim, Terras Selvagens. Né? Não tem quase nenhuma informação ali. Tem poucas coisas ali. E, de novo, era uma linha falando daquela região no livro original. E a gente resolve expandir uma ambientação que não é tolkieniana. Então, a parte sul do Tagma não é tolkieniana. Tem ainda Tolkien, tá? Mas ele tem uma série de raças não tolkienianas. Tá? Então, aí, de novo, aí vira um livro de 200 e tantas páginas. E vai embora, entendeu? Aí a gente lançou o Tagma 2.1, que tá faltando coisa ainda. 2.2, 2.3, entendeu? A 2.3 ficou um bom tempo. Até que o pessoal, vamos fazer uma revisão geral agora? Depois de mais de 10 anos, vamos fazer uma revisão geral? Vamos. Aí a revisão ficou tão grande, era tanta coisa a mais que tinha, e aí eu disse, cara, isso não é mais o 2. Já é o 3. Né? Aí em 2018 a gente lança o Tagma 3. Então, na verdade, a gente tem quase 30 livros hoje. Sim. A gente tem uma quantidade absurda de material disponível. Tem um carinha que fez a ficha do Tagma para o Roll20. Aí um outro mais maluco ainda fez para o Foundry, BTT. Tá? Então a gente tem as fichas para o pessoal jogar online por causa da... O do Roll20 foi antes da pandemia, o do Foundry foi durante. Tá. E aí, ou seja, o pessoal consegue jogar ele online, porque tem as fichas dentro do próprio sistema, entendeu? Sim. Aí você já coloca, é muito mais fácil, né? Isso, aí aperta o botão, rola o dado, diz que se acertou, não acertou, etc. É legal pra caramba. Eu já joguei algumas sessões aí durante essa pandemia. Tá? E como é que foi o Tagmar 3, assim? O que pé que tá hoje? Já tá com novos livros, assim, novos... Tá, depois do 3 deu uma pequena esfriada no projeto, um pouquinho, entendeu? Aí o pessoal ficou mais... acho que o pessoal, opa, chegou aqui. Né? Aí o que a gente está fazendo? A gente continua fazendo alguns livros, por exemplo, a gente está depois de quase 20 anos, a gente resolveu que tinha que revisar as magias. Tá? Então a gente passou por um processo lento, e tudo é muito lento porque é feito por pessoas nas horas vagas. Sim. Entendeu? Então vai muita discussão. Aí você fala, gostou? A pessoa responde uma semana depois que se gostou ou não gostou. Então vai lento, as tarefas vão andando devagar, mas vão. É tipo um trem que vai andando devagarzinho, mas chega. Né? Então as coisas são lentas, porque a gente está revisando agora, a gente terminou, a gente tem as principais profissões místicas, que são sacerdote, bardo e rastreador. Esses 3 a gente terminou de revisar todos os rastreadores e todos os sacerdotes. Está terminando agora a revisão dos bardos, e agora a gente vai partir para a revisão das magias dos magos. Ou seja, coisa. Tem outros livros em andamento também, mas o projeto vai um pouquinho, dessa vez está um pouquinho mais devagar, entendeu? Mas é legal. Vocês pensam assim fazer um financiamento para fazer uma versão impressa, assim, para quem quiser? É uma possibilidade. Antes da pandemia, a gente tinha alguns lugares que você podia pedir para imprimir o Tagma.
Tá? Tinha aqui no Rio de Janeiro um lugar que você podia até pedir pela internet, no site, e eles imprimiam, tá? Porque a gente fez uma alteração na licença para permitir a impressão sob demanda. Tá? Então a gente tem uma exceção na licença, que era uma cláusula prevista na própria licença, que você poderia criar exceções. Então a gente criou uma exceção que permite as pessoas fazerem impressão sob demanda. E aí, com isso, a gente passou a ser disponível de coisas. Só que essa empresa praticamente quebrou no meio da pandemia. Como sempre. Né? Era uma empresa que era uma gráfica rápida dessas, né? Aí sumiu. Entendi. Então, os clientes sumiram, então isso está meio que. Aí essa parceria acabou. E dentro assim do mundo do RPG, você acompanha algum outro jogo ou você está focado mais no Tigerman mesmo? Assim, você ainda, sei lá, você vai ver como é que tá o D&D hoje? Não, estou bem focado no Tigerman mesmo. Não. No Tigerman mesmo, né? Inclusive, eu tenho pouco tempo para conseguir jogar. Eu estava com um grupo, por exemplo, jogando pela internet, mas estava muito difícil. O pessoal que só começava a jogar 10 da noite, entendeu? Tá. Aí chegava meia-noite, eu já tô. Depois de trabalhar o dia inteiro, não tinha pique mais para isso, entendeu? O pessoal de 20 anos aí joga. O pessoal de 20 anos, né? Não tem mais 20 anos. Então, então eu jogo pouco. Tá? Crio muito, eu jogo pouco. Entendi. Você acabou se afastando, mas você acompanhou todo esse dois caminhos aí que acompanharam a história do RPG no Brasil, que foram os crimes, né, que começaram a ser atribuídos assim. Primeiro foi em Teresópolis, né, depois foi em Ouro Preto. Isso chegou a te afetar de alguma forma, sim ou não? Olha, cara, teve um. Primeiro, para deixar bem claro, né, que esses crimes, todos eles foram vistos que não tinham absolutamente nada a ver. Sim. Aquele mais famoso, tá, que teve da garota que foi encontrada pelada no meio do cemitério, né? Só que o delegado, né, o brilhante delegado na época, resolveu dizer que era bruxa, que era satanismo, e aí resolveu perseguir os coitados dos jogadores, porque a garota jogava num grupo acho que de vampiro. Ela nem jogava, na verdade. Era uma coisa assim, um amigo dela, que na República o cara encontrou o livro do vampiro, uma coisa do assim. Vampiro, e aí, ou seja, aí prendeu os caras sem. Ou seja, no final das coisas, os caras foram na justiça, os caras foram completamente inocentados. Tá? Então foram casos tristes, todos eles ligados a outras coisas, não tinha nada a ver realmente com RPG. Só que isso ficou por um bom tempo. Eu cheguei, eu vi uma pessoa me falar assim: você vai jogar aquele jogo de assassino? Eu ouvi essa pérola uma vez, mas bem no início dos anos 2000, tá? No meio dos anos 2000. Mas isso muda, entendeu? Na verdade, quando chega no final, tem um novo boom por causa do D20. O D20 foi uma sacada, ao mesmo tempo brilhante, mas também foi um problema para Wizard, que todo mundo começou, opa, posso fazer material compatível com o material oficial? Ótimo. Então todo mundo começou a produzir 500 livros, tanto que todo mundo achou que a gente ia fazer um 20, entendeu? A gente decidiu não fazer. Só que isso é bom, que só agita o mercado, e aí começa a surgir as novas editoras, começa a surgir no final dos anos 2000, começa a surgir, e aí no final dos 2000 essa estigma vai sendo esquecida. O pessoal meio que esquece esse tipo de coisa, entendeu? E o outro foi o uso, né, ou estudos, assim, sobre RPG na educação, assim, você chegou a pegar essa parte, acompanhar alguma coisa nesse eu sentido? acompanhei no início, tá? Conheci várias pessoas, tá? O Klimek é um deles, tá? Ou seja, conheci vários que foram para esse lado. Eu tinha uma outra pessoa também que
que também era jogador, também investiu nessa área de RPG de educação. É interessante, entendeu? Mas nunca chegou a deslanchar. Tudo ficou muito no experimental, nunca foi adotado de verdade. Se fosse adotado, até seria interessante, entendeu? Uhum. Pode ser uma ferramenta bem... Tanto que tem bastante experiência também de RPG em treinamento profissional, entendeu? Em empresas usando para fazer treinamentos, usando RPG. Tá? Entendi. Tá? Mas E o... eu acho que ficou muito... Como isso nunca foi abraçado pelo poder público na parte de educação, então isso nunca foi muito... Ficou muito naqueles projetos, pilotos, aquela coisa muito, muito pontual aqui, ali, um município que investia nisso, aí num projeto cultural com crianças pobres, aí usa o RPG no meio disso. Então, ficaram projetos isolados, nunca se pensou em Iniciativa realmente... pessoal, né? Ficou muito iniciativa Pessoal e pessoal, né? isolado por um prefeito, por um governador de estado, por um secretário por alguma empresa que banca um projeto de pesquisa ou banca um projeto de ação social, entendeu? Mas isso nunca se deslanchou para valer mesmo. Entendi. E você está falando do Tagmar 3? Você pode falar quais são os próximos projetos, o que vocês estão trabalhando, assim? Posso. Na verdade, a gente está com eles, o projeto continua vivo, tá? Então a gente tem várias frentes. Nós temos atualmente a revisão das magias, que está indo bem, já está em 75% agora. Tanto que a cada bloco que a gente lança, a gente vai lançando a atualização para as pessoas. É porque é muita magia. São quase 300 magias que tem. Então é difícil você revisar tanto material assim. Então esse é uma vertente, e está indo. Tá? Tem um livro chamado Aventuras nas Terras Selvagens, porque a gente lançou a ambientação dos Terras Selvagens, mas nunca lançou as regras para você fazer personagem nessa ambientação diferente. Então esse projeto está um pouquinho parado, mas a gente ainda deve retornar ele com mais... Você já tem a ideia de fazer mais algumas aventuras. Bacana o projeto, a gente tem 6 aventuras prontas no site, que formam uma campanha. Então, quem quer começar a jogar já tem toda uma série de aventuras prontas para jogar, entendeu? Que tem desde as clássicas, né? Como o Arado de Ouro tá lá, né? Sim, a gente aproveitou as aventuras clássicas e fez novas, entendeu? Tem inclusive uma aventura que ia ser lançada pela GSA, não foi lançada. A gente resgatou essa aventura e lançou. Entendeu? Bem legal. Outras foram uma aventura que era uma aventura que estava na internet. A gente pegou essa aventura e melhorou, revisou e lançou ela também. E a gente foi encaixando as histórias, entendeu? Teve uma aventura que a gente ia participar de um evento, tá? A gente criou uma aventura para esse evento, tá? Que era para os mestres jogarem. Tá? Foi num desses dia D do RPG. Tá? Não sei se foi no dia D do RPG ou se foi num outro que também tinha em vários lugares no Brasil. Então a gente fez a aventura e os mestres jogaram elas em vários lugares, entendeu? Tá? E depois a gente incorporou essa aventura que foi feita para esse evento como uma das aventuras oficiais do jogo. E vocês, voltando à época da GSA, vocês desenvolveram, vocês tinham um canal de comunicação que era RPG News, né? Cara, o RPG News foi muito engraçado, né, a história dele, porque ele era um canal de comunicação, mas ele era bastante marketing, né? Tá? Do mesmo jeito que devia ter um informativo dela também. Que era o recado, né? Recado devia isto, né? Então, a gente resolveu criar ele quando saiu aquela reportagem que falava mal do TAG, mas não sei o quê. Né? Aí, isso não está certo. Né? Então, a gente criou o RPG News inicialmente
aproveitar e contar o outro ponto de vista. Tá? Uhum. Só que a gente aproveitou e também fez dele para divulgar os novos livros, divulgar eventos, entendeu? Ele teve 4 edições. Tá? Eu tenho eles consegui, no final de tudo, eu consegui recuperar os RPG News. E eles eram que nem o recado devia, eles eram distribuídos nas lojas, né? Ele imprimia em papel jornal, impressão barata, né? E você mandava para as lojas e os caras distribuíam aquilo, né? As pessoas viam as notícias, não sei o quê, etc. Tá? Então era um canal meio de a gente divulgar. Tá? A gente chegou a ter algumas ações de divulgar em jornal, mas não deu muito certo, não. Tá? Eu lembro, inclusive, que se você mandasse a correspondência para a GSA, você recebia uma aventura, né? Isso. Que falava. A gente demorou, mas a gente mandou para todo mundo. A gente tinha um banco de dados lá, demorou. Aí era a Ilha dos Corvos. Ilha dos Corvos, isso. Isso, era um folhetim. E essa aventura foi mais outra que a gente pegou. Vamos pegar essa aventura, que o plot é muito bom, tá? E vamos expandir. Aí virou uma das aventuras oficiais novas, que é a Ilha dos Corvos. Tá? Que é uma das... Então, ela foi retrabalhada, então. Foi exatamente isso. Essa história quase que a gente fez fiasco de não mandar as cartas para as pessoas. Acho que a gente levou anos, uns 3 anos, mas a gente mandou no final das contas para todo mundo. Tá? Eu lembro que vinha escrito assim: olha, é uma aventura que é sem ilustração, mas pelo menos é inédita. Exatamente isso. Olha, não tem ilustração, mas é inédita. Não tem capa. Tinha 6 páginas a aventura. Eu tenho uma dessas, mas está em algum lugar dos arquivos aqui. Graças a Deus, eu consegui, praticamente ao longo desse período, desde 2004 para cá, eu fui recuperando os livros que eu não tinha mais, entendeu? Então, eu consegui um exemplar de cada livro que a GSA lançou. Que legal. E os outros autores também participam desse... Não, o pessoal não. Cada um está num ponto. O Igor foi a pessoa que eu mais falei nesse período do tempo. Tá? O Júlio também cheguei a falar um pouco com ele. O Júlio não, o Léo, tanto que os dois estiveram presentes no lançamento do Tagmar 3 lá na Livraria Cultura, aqui no centro do Rio de Janeiro. Tá? E o Júlio, ninguém sabe o que aconteceu. Ele sumiu. A gente não consegue, não tem lugar nenhum na internet, a gente não faz a mínima ideia do que aconteceu com ele. Tá. Essa época pré-rede social, né? Que você não... mas ele não está em rede social nenhum, lugar nenhum, então a gente não sabe. Entendi. Caramba. É a única pessoa que a gente, desde 2004, a gente não tem notícia. Caramba. Bom, eu acho que é mais alguma coisa assim que você gostaria de comentar, falar? A única coisa é a seguinte, eu acho bacana se o pessoal desse um pulo no site para conhecer um pouco do trabalho. Eu vou colocar na descrição, vou colocar o... O bacana do projeto Tagmar é que ele é feito por fãs, tá? Só que ele consegue produzir material de nível profissional. Entendeu? Isso que é bacana. Então, ele tem capa colorida. Depois que todo mundo escreve, ainda passa por revisores, revisor de texto. Né? As próprias ilustrações hoje são muito infinal. Gente que é fã de RPG, que sempre quis ilustrar e não teve oportunidade de ilustrar por RPG. Posso ilustrar para vocês? Entendeu? Então, a gente tem voluntários que todas essas capas, por exemplo, essa capa que é do Tagmar 3 é feita por um ilustrador também fantástico brasileiro. Tá? Então, é um projeto feito por fãs, só que ele é um projeto que é realmente grande. Você entra ali, você vai na seção de downloads, as pessoas pensam, um projetinho de fã, né? Aí tem aquele livretinho pequenininho. O Tagmar 3 tem 310 páginas de livro. Entendeu? É um calhamaço assim, de altura quando impresso. Sim. Tá? Então,
Os livros todos, a gente tem literalmente umas 3.000 a 5.000 páginas impressas. Fora o material que está na Tagmarpedia. A gente tem uma wiki gigante com a quantidade de material que a gente chama de extraoficiais, entendeu? O pessoal vai lá, coloca lá o material, disponibiliza seu material lá. Então a gente tem uma quantidade muito grande. Quem olha assim, caraca, como tem coisa, entendeu? Então isso é bacana, por quê? Porque você tem todo o suporte. Você tem um livro de regras, tem um livro de criaturas, tem um livro de magia, tem um livro de magias perdidas, tem um livro de objetos mágicos. Aí tem um livro que fala sobre as ordens sacerdotais, tem um livro dos deuses, tem um livro que vai terminar. A gente está quase pronto, faltando só arranjar mais alguns ilustradores, que é o livro dos demônios, conta as histórias dos demônios, porque no Tagma os grandes vilões não são os dragões, né? Os grandes vilões são os demônios. Então, no plot do Tagma, ou seja, boa parte das aventuras roda em torno da seita que são os demonistas, os cultuadores de demônios, né? Então são os grandes vilões do mundo, entendeu? Então é bacana, porque vem uma quantidade muito grande no material, tá? Então, e que não fica nada atrás de maioria dos RPGs, entendeu? Ah, legal, legal. Bom, eu vou colocar toda essa descrição na descrição do texto para encontrar os livros, né? E eu acho que é isso. Muito bacana saber dos primórdios, esses desafios todos aí, dessas inovações, né? Você falou de levar disquete, né? Entrega uma certa idade, né? O primeiro timer cabia num disquete. Cabia num disquete de 1.44. É uma coisa curiosa, se a gente pensar. Eu lembro quando eu tinha os meus disquetes também. Hoje em dia você explica, acho que os jovens nem entendem, mas por que vocês usavam isso, né? Enfim. Bom, beleza. Acho que é isso. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas histórias, e que venha o Tagmar 4, né? Uma hora chega. Alguma hora chega. Daqui a uns 10 anos, mas uma hora chega. Tá certo, então. Então, beleza? É isso. Muito obrigado. Ok, pessoal. Um abraço aí. Tchau, tchau. Até mais.